Fala, rapaziada! Tá começando mais um vídeo aqui na Rede do Gol, o canal que não passa pano pra ninguém e sempre fala a verdade na lata. E hoje, meus amigos, o clima tá quente. Renato Gaúcho abriu a boca mais uma vez e encantou um verdadeiro furacão. Será que o homem tá certo ou tá só jogando pra torcida? Ele falou de tudo: dinheiro, favoritismo, patinho feio, Flamengo, Fluminense, Europa e, claro, deu aquela alfinetada no sistema. E talvez até em si mesmo. Será que ele esqueceu o que falou quando comandou o Grêmio? Ou você está apenas tentando preparar o terreno caso o Fluminense não avance contra o Al Hilal? E mais, ele se colocou no topo dos técnicos do mundo. É isso mesmo que você leu. Mas e o desempenho no Flamengo, Renatão? A gente finge que esqueceu? Já vai largando o dedo no like. Se inscreve aí no canal. Na Rede do Gol, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Você concorda com o que o Renato falou ou ele passou do ponto? Agora, bora pro vídeo porque o papo tá polêmico, tá quente e promete pegar fogo. Aquí, buenas tardes, Marcelo Benedetto del Escribí. Le quería preguntar cuáles son las razones que entiende que le permitieron llegar a Fluminense hasta acá, las virtudes, y si considera al PSG como el mejor equipo del mundo. A última, no final do... Si considera el PSG como el mejor equipo del mundo. A melhor equipe do mundo é que ganha. O melhor esquema do mundo é o que ganha. PSG realmente, sem dúvida alguma, é um grupo, um time, um clube fortíssimo em todos os sentidos. Mereceu, inclusive, ganhar a Champions. Mas aquilo que eu falo, o dinheiro ele é importante, mas dentro do campo o futebol ele é decidido dentro das quatro linhas. Não adianta ficar falando do PSG aqui agora, nós temos um adversário dificílimo amanhã, mas no momento que você consegue conquistar uma Champions, sem dúvida alguma você fica no topo. Então nós temos outros grandes clubes também no mundo que jogam um grande futebol. Atualmente, por ter ganho a Champions, sem dúvida alguma, o PSG está no topo. Mas isso não credencia como pode ser para vocês o favorito para ganhar a Copa do Mundo, mas tem muita coisa ainda pela frente. Então eu penso mais no momento do meu time agora, buscar essa classificação para uma semifinal e passando de fase para ver quem a gente vai enfrentando, entendeu? Às vezes ele pode ser, no momento, o melhor time do mundo, junto com o Bayern, junto com o Real Madrid, com o City, mas muitos clubes grandes ficaram pelo caminho. Então a gente precisa valorizar quem está nessas quartas. E nessas quartas, no momento, o Fluminense também está. E eu costumo falar que o Fluminense, perante esses clubes todos que estão aí, é o patinho feio. O patinho feio que eu digo em termos financeiros. E nós estamos chegando, nós estamos mostrando a nossa força. E eu espero que amanhã a gente também continue mostrando a nossa força e que nós possamos chegar numa semifinal. Alô, Renato, Diogo Dantas, Jornal Globo. Você que viveu grandes decisões, assim, a gente, nesses momentos, costuma ver jogadores fazendo a diferença, né? Queria que você falasse, você falou do cansaço do John Arias, qual a importância desse jogador para um jogo grande? Ele está bem, ele está consciente da importância dele, você tem feito com que ele possa... Tem uma questão coletiva ali, mas ele possa fazer essa diferença que ele tem feito. Qual é essa diferença que ele faz, na tua opinião? Bom, ele a cada partida ele tem jogado melhor. Eu digo que ele estava um pouco cansado no último jogo, que ele correu bastante, e devido ao sol também. E eu escolhi deixá-lo por dentro, naquela situação que eu conversei com o Thiago ali, abri o Lima, que sacrificou um pouquinho que é na posição dele, da mesma forma que o Everaldo, porque foram dois jogadores que vieram do banco, então eles estavam mais descansados. Não adianta eu pedir numa hora dessa que o jogador está bastante desgastado, no caso o Ares naquela partida, que ele tinha corrido bastante também com o Cano, na parte tática, colocá-lo ali e de repente ele não conseguir desempenhar o papel que deveria desempenhar, porque o lateral estava vindo toda hora, justamente pelo desgaste. Então eu coloquei ele por dentro, preocupando o zagueiro deles, e abri o Lima e o Everaldo. Mas ele já teve esses dias, ele já conseguiu se recuperar, e eu tenho certeza que amanhã ele vai estar 100%, até porque eu acho que ele é o único jogador que, juntamente com o Fábio,
o Freitas, se eu não me engano, que jogou todos os jogos e todos os minutos. Então, realmente, a cada 3, 4 dias você em campo, o desgaste do jogo psicologicamente, desgaste das viagens, não tendo muito tempo para recuperação, realmente tem horas que tem que se pensar de uma melhor forma, ou tirá-lo do jogo. Não adianta você ter um jogador que desequilibra dentro do campo, mas de repente que não está conseguindo mais correr. E até porque de repente pode ter uma lesão. Mas vamos ver da maneira que ele se comporta amanhã. Ele vem se comportando muito bem, tem nos ajudado, tem feito a diferença. E é dessa forma que eu espero que ele esteja amanhã também. Ferrou. Estou brincando. أنت أحد المدربين المهمين في المنتخب البرازيلي وشاهدت خصم الهلال وهناك لاعبان برازيليان وهناك فيليبي وماركوس ليوناردو كيف رأيت أداءهم وحضورهم؟ Bem, rolou a língua até do intérprete. Vai lá. Hello, Vinod. Hello, Vinod. This is Abdulaziz from Arabian newspaper. You are one of the most important. Escuta. Não tem intérprete, não tá. Fala, vê e passa para mim. Lo que piensas de los brasileños que juegan en la nacional? São grandes jogadores que têm ajudado bastante o time deles. Eles têm feito a diferença. Eu vi a última partida, são jogadores inteligentes. Temos o lateral, inclusive, que é jogador de seleção brasileira. E, sem dúvida alguma, são conhecedores do futebol brasileiro, que, sem dúvida alguma, vão ajudar bastante o treinador deles em relação ao nosso time. E, como eu falei, jogadores jovens que têm feito a diferença e têm ajudado bastante o time deles. Aqui, Renato, da Casa TV. Amanhã você vai completar 20 jogos com o Fluminense nessa tua passagem. Eu queria que você falasse, agora durante a competição, pensando na trajetória do Fluminense, empate contra o Borussia, vitória contra a Inter, chegando às quartas de final, que essa trajetória trouxe para o grupo que, quando você chegou, você não enxergava, seja tático, seja algum destaque individual, seja mental dos jogadores. O que essa vivência intensa de Copa do Mundo de Clubes está trazendo? Obrigada. Trouxe bons fluidos em todos os sentidos. Parte física, parte técnica, parte tática, que a gente aprende bastante também aqui fora. Deu para juntar ainda mais o nosso grupo, deu para conhecer 100% todas as características dos meus jogadores, porque no momento que eu cheguei no Fluminense era um jogo a cada 3 dias, uma loucura, sem ter tempo para treinar direito, em 3 competições. E aqui a gente costuma falar lá no Brasil que o treinador, quando muitas vezes coloca o apito na boca, o jogador já está tomando banho. O treinador chega no vestiário, o jogador já está dentro do carro indo embora. Aqui não, aqui ele tem que ficar. Aqui não tem para onde correr, ele tem que ficar com o grupo. Então isso é importante, né? Porque a gente cria um laço familiar praticamente. Alguns deles, inclusive, estão com as famílias aí, eu tenho liberado para que eles fiquem com as famílias, com os filhos, e isso é importante também, essa convivência. Então, você estando com o teu grupo aí praticamente no próximo dia 6 agora, se não me engano, vai fazer um mês, é importante, a gente aprende bastante coisa, eu aprendo bastante com eles também, da mesma forma que eles aprendem comigo. Então, essa convivência, ela é fundamental, se torna uma convivência, como eu já te falei, familiar, e faz com que essa amizade toda, eu falo isso para eles levem essa amizade que eles têm entre eles lá para dentro do campo. Então, já que eles são amigos, eles têm essa amizade um pelo outro, que eles se ajudem dentro do campo. E isso tem dado certo, porque eu posso falar isso porque eu vejo eles nos treinamentos brincando, se abraçando, no vestiário se abraçando, brincando, e no jogo tendo aquela entrega. É essa entrega que eu quero deles, esse foco no trabalho que eu quero deles, essa concentração que ela é necessária. Eu falo para eles, não pode dar um mole para o adversário, seja 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, que se der mole, as coisas acontecem negativamente. Então, eu profissionalmente estou crescendo bastante nesse sentido, pode ter certeza, porque aqui fora você escuta, lê, enfim,
você aprende muita coisa. E dessa mesma forma que eu procuro passar para o meu grupo. Então, essa evolução ela é em todos os sentidos para todos nós. Essa Copa do Mundo tem feito muito bom, pode ter certeza, não só para a comissão técnica, para o grupo de jogadores, o amadurecimento, a gente amadurece com o tamanho de uma Copa do Mundo dessa, enfrentando grandes adversários na parte técnica, na parte tática, entendeu? E o bom de tudo isso que a gente vem conquistando frutos. Bom, Renato, boa tarde, Eric Faria, TV Globo, Sport TV. A gente sabe que o Al Hilal é um time de investimento bilionário, né? Mas mesmo assim, você imagina amanhã um nível de enfrentamento do Fluminense como se fosse times fortes do Brasil, da América do Sul, um jogo típico de Brasileirão, de Libertadores, ou por conta desse investimento você já acha que o Al Hilal já está mais próximo, por exemplo, de um time europeu e que jogue de maneira europeia, digamos assim? Obrigado. Bom, condições financeiras eles têm, né? É só ver os números. Agora eu volto a repetir, o futebol ele é decidido dentro do campo, dentro das 4 linhas. Você vê que eles têm 3 brasileiros lá. Nós estamos aí sempre com dificuldades na parte financeira, quando essa parte para eles sobra. Então a evolução deles tem sido muito grande, não sei até que ponto, se for comparado a um clube europeu, fora do campo com certeza, até mais se bobear. Mas dentro do campo ainda não chega a ser um PSG, um Madrid, um City, mas você vê que no último jogo, eu assisti todo o jogo, eles fizeram uma grande partida contra o City. E se você fizesse uma aposta, dificilmente alguém iria apostar neles. E eles mereceram a vitória, porque eu vi o jogo. Eles jogaram muito bem, souberam jogar aquele jogo. Talvez, na minha opinião, o City tenha menosprezado um pouco eles, achando que poderia ganhar a partida a qualquer momento. E quando de repente eles acordaram, já era um pouco tarde. Então é isso que eu passei pro meu time também. A gente não pode, seja qualquer adversário, a gente nunca pode menosprezar. A gente tem que estar focado, ligado o tempo todo, respeitando eles, porque se eles chegaram, eles não ganharam o jogo do City e acharam um gol por 1-0. Eles fizeram 4 gols no City. E não é fácil, não é mole. Então o adversário deles tem todo o respeito. Pode ter certeza que eles vêm crescendo bastante também nessa competição. E amanhã, sem dúvida alguma, pode ter certeza que vai ser um grande duelo. Um grande duelo que eu digo dentro do campo, eles têm o objetivo de chegarem numa semifinal da mesma forma que a gente. Fora do campo eles não nos atropelam, mas dentro do campo são 11 contra 11. Fora do campo que eu digo nos atropelam em termos da parte financeira. Renato, aqui à sua direita, aqui em cima, Pedro Ivo da ESPN, tudo bem? Me chama a atenção quando você fala agora fora do campo eles nos atropelam, nós somos o patinho feio, imagino pelo investimento, mas onde você, Renato Gaúcho, se vê nesse debate mundial de treinadores? Hoje, entre os 8 melhores do torneio, uma medição de forças aqui de futebol, seja sul-americano contra outros continentes, como o europeu, onde você se enxerga? Porque é muito debate onde está o técnico brasileiro, o treinador sul-americano no contexto mundial. Você se vê depois dessa campanha até aqui? Eu não me vejo nessa campanha aqui, eu me vejo sempre muito forte. Eu vou explicar por quê. Porque muita gente, eu falo assim, no bom sentido, o patinho feio, que o Fluminense não tem o dinheiro desses grandes clubes, a gente tem um grupo que eu confio bastante. É lógico que o nosso grupo, também não vamos mentir, não tem a qualidade de muitos times fortes aqui fora. E o Fluminense está numas quartas. Aí muitas vezes eu gostaria de me colocar no lugar desses treinadores aqui fora, eu não vou citar o nome dos clubes, mas os 4, 5 grandes clubes do futebol mundial, com tudo que eles têm e com o plantel que eles têm. Podendo mudar o esquema toda hora, a qualidade imensa, muitas vezes você não sabe se o treinador, o jogador que está dentro do campo é o titular, ou se o titular é aquele que está no banco, justamente pela qualidade. Então aí sim é bom de se trabalhar. Aí sim se torna fácil de se trabalhar. Aí muitas vezes, como eu te falei, eu gostaria de estar no lugar de um treinador desse, com essa qualidade toda, e gostaria, com todos os méritos desses, que eu admiro todos eles, mas eu gostaria que um treinador desses, que são considerados os melhores do mundo, muitas vezes vem treinar um time que eu estou treinando no Brasil.
E dá resultado. E dá resultado. Porque muitas vezes, infelizmente, aí é uma crítica até construtiva, a imprensa brasileira, ela não valoriza muito o treinador brasileiro. Essa que é a realidade, não são todos. Gosta de valorizar muito um gringo. Eu queria ver um gringo fazendo o trabalho que eu estou fazendo no Fluminense. Tem que estar na seleção brasileira, é demais, é muito bom, os brasileiros estão aprendendo. Esse seria o discurso. Mas quando é um treinador brasileiro, essa que é a realidade. A realidade, então, a tua pergunta foi muito boa. Eu gostaria de estar uma temporada no lugar de um treinador desses grandes clubes considerados na Europa, e eles virem treinar, no caso, hoje, o Fluminense de Patinho Feio, e dar resultado. Aí você vai ver quem é o bom. Aí você vai ver quem é o bom. Só isso gostaria de falar, porque tem muita gente, né, que acha que, não sei, está acontecendo, não sei até onde que vai, não é tudo isso. Não é tudo isso sim, tem que valorizar o treinador brasileiro, entendeu? Se as pessoas não me valorizam, eu tenho que me valorizar. Porque se você for ver meus trabalhos em todos os clubes, sem os cofres cheios, eu sempre dou resultado. Então alguma coisa eu devo ter, né?